Graças a Deus, meus irmãos, por mais um momento aqui para juntos estudarmos a lição bíblica da escola dominical. E hoje iremos estudar a lição 10. A lição 10 que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. Amém? Iremos abordar alguns pontos interessantíssimos aqui da lição, né? Estamos aqui em mais um programa AD Alto da Alegria, comentários EBD, né? Estamos num clima de conjoado, tá certo? Então, como você aí está participando dos conjoados, que Deus venha abençoar a sua vida, a vida dos jovens, tá certo? Em nome de Jesus. Vamos para o texto áureo da lição. Diz assim o texto áureo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. A verdade prática diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todos, na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Meus irmãos, iremos abordar alguns pontos da lição sobre verdade prática, o texto áureo. E já de iniciação, meus irmãos, eu quero trabalhar esse texto áureo aqui, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, essa palavra todos pecaram aqui, em Romanos 3, e versículo 23, aqui é uma referência universal, né, no contexto judaico. Naquela época, os judeus eles acreditavam que apenas os gentios e não judeus eram pecadores. Os judeus tinham em sua mente aquela prediletação, achando que eles eram os únicos que não pecaram, achando que eles eram os principais que iriam ser participantes, né, da glória de Deus. Então, eles tinham em mente que os gentios, que não eram os judeus, eram todos pecadores, né? Enquanto apenas os judeus eram justos, por serem um povo escolhido de Deus. Porque a gente conhece bem que Jesus, né, o Messias, ele veio para judeus, mas judeus não quiseram aceitar que ele veio se humilhando, que ele veio em forma humilde. Então, com isso, eles não queriam acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus tinha vindo. Então, acabou tendo esse pensamento que os gentios eram os não participantes. Os gentios eram aqueles que estavam de fora, né, da glória de Deus. Então, apenas os judeus se mostravam sendo os únicos que não tinham pecados. Então, a Bíblia é clara em dizer em Romanos 3, versículo 23, né, que todos pecaram. Então, pegando essa palavra que todos pecaram, né, é uma referência universal, todos, sem exceção, todos pecaram, né? Então, deixa claro que todos, judeus e gentios, estão sobre o mesmo pecado. E isso era tão revolucionário, meus irmãos, que para a mentalidade da época, né, a glória de Deus aqui que o Romanos ele menciona, a glória de Deus mencionada aqui, ela pode ser relacionada ao Shekinah, né? O Shekinah, a manifestação visível da glória de Deus, né? Então, no Antigo Testamento, né, como no tabernáculo e no templo, o pecado nos afasta da glória de Deus. Mas Cristo, Jesus Cristo, ele é aquele que restaura o acesso, né, a ela novamente. Então, Hebreus capítulo 10, eu quero ler aqui, Hebreus capítulo 10 e versículo 19 ao 20, a Bíblia diz assim: portanto, os irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. E isso é do seu corpo. Observe bem que quem nos restaurou novamente e nos deu novamente o acesso foi Jesus Cristo, né?
Então, todos nós, irmãos, temos que ter essa plena confiança para entrar no Santíssimo Lugar, porque fomos restaurados pelo sangue de Jesus. Então, todos foram pecadores e Jesus, pelo seu sangue, restaurou toda a humanidade universalmente. Amém, meus irmãos? Então, encaminhando aqui para o primeiro tópico da lição, trabalhei agora o texto áureo e a verdade prática, caminhando para o primeiro tópico da lição, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Iremos abordar aqui o primeiro ponto, o autor do pecado. Você conhece bem quem foi o autor do pecado. Iremos meditar um pouco, comentarmos um pouco sobre esse primeiro tópico aqui. O autor do pecado em Gênesis 3, versículo 1. A serpente, meus irmãos, sabemos que ela era o autor do pecado, né? A serpente no Éden, ela é descrita como astuta. E o que significa a palavra astuta, meus irmãos? No original hebraico, a palavra usada é Aaron, que também pode ser traduzida como prudente ou sagaz. Isso mostra que Satanás não age de forma grosseira, observe, mas com astúcia e engano. Satanás, ele não é grosseiro, né? Ele não age com palavras de formas grosseiras, mas a Bíblia diz que ele age de uma forma enganosa, de uma forma prudente, de uma forma que vem chegar a ser até uma forma que venha a ser elogiada, mas isso é uma forma astúcia, é uma forma enganosa. Então, em Apocalipse aqui, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 e o verso 9 que a serpente ela é identificada como o diabo e Satanás. No judaísmo antigo, a serpente era associada ao caos e a todos os males. Mas a Bíblia vai além, revelando que por trás da serpente está um ser espiritual e enganoso. Observe que Adão e Eva foram enganados pela serpente. Serpente, de forma astuta, de forma enganosa, acabou enganando Eva, como nós todos conhecemos essa história, né? Então podemos aqui, caminhando para o segundo ponto do primeiro tópico, foram abertos os olhos de ambos. Observe aqui, a expressão aberto os olhos pode ser entendida como uma ironia divina. Por quê? Porque Adão e Eva queriam ser igual a Deus. Observe, a Bíblia diz que Adão e Eva queriam ser igual a Deus, né? Porque Deus disse, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 5, né? Mas ao invés de enganarem, eles chegaram a ter o conselho de Deus. Porque a Bíblia diz que se comeres da árvore da vida, né, poderia ser igual a Deus. E isso está relatado no livro de Gênesis, né? Então, eles ganharam a consciência da sua nudez e a fraqueza, né? Isso mostra que o pecado não eleva, mas humilha. Por quê? Porque, meus irmãos, quando eles comeram da árvore da vida, do fruto que Deus proibiu, eles abriram os seus olhos e perceberam que estavam em sua nudez, né? Eles perceberam que estava na sua nudez. Então, Deus imediatamente propôs as folhas da figueira para que Adão e Eva usassem para cobrir a sua nudez. Então, isso representava um símbolo imperfeito da justiça, pois depois, mais tarde, Deus substituiu essas folhas por túnica, mostrando que muitos hoje até interpretam como o primeiro sacrifício, porque precisavam
sacrificar animais para poder fazer as prefigurações necessárias de túnicas, fazendo túnicas para se cobrir, para cobrir os pecados. Então, naquele tempo, os homens sacrificavam animais para tentar encobrir os seus pecados. Então, derramava sangue dos animais, né, para cobrir os pecados. Mas isso era uma forma sempre, repetidamente, porque nunca cessava. Até então, quando Jesus ele morreu na cruz, derramando o seu sangue para se redimir toda a humanidade e assim pagando um alto preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Amém, meus irmãos? Então, caminhando sem mais delongas para o terceiro ponto da lição, a consequência da queda no Éden. Observe, depois da queda, meus irmãos, do Éden, né, a morte entrou no mundo por meio do pecado, em Romanos 5, capítulo 12. No Éden, meus irmãos, a árvore da vida era um símbolo da imortalidade. Por quê? Porque o homem, meus irmãos, já era imortal. O homem, antes de comer o fruto da árvore da vida, ele era imortal, ele não morria. Sabemos disso. Após a queda, Deus colocou querubins e colocou espada flamejante para guardar o caminho da árvore. Deus ali protegeu o jardim do Éden com querubins, com espadas flamejantes. Por quê? Isso mostra que a imortalidade após o pecado seria uma maldição. Porque se o homem permanecesse em pecado depois de ter comido do fruto da árvore, isso mostrava uma maldição, pois o ser humano viveria eternamente em um pecado. Então, por isso que Deus tirou, ele expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, porque não poderia ser uma forma de ter praticado a desobediência e permanecer no jardim do Éden depois de ter comido o fruto da árvore da vida. Então, isso seria uma forma de maldição, de comer o fruto e permanecer no jardim do Éden. Então, meus irmãos, a expressão todos pecaram em Romanos, capítulo 5, e versículo 12, é uma referência à solidariedade humana com Adão. Na teologia judaica, o conceito de cabeça federal, onde representante age em nome de todos, era como Adão. Adão, ele agia em nome de todos. Adão representava todo o ser humano da face da terra. Adão, como primeiro homem, representava toda a humanidade. Então, por isso que na teologia judaica o conceito de cabeça federal era representante onde o homem ele era representado por todo. Apenas o homem, então, representava, assim como Adão representava toda a humanidade. Caminhando para o quarto ponto, extensão do pecado. A extensão do pecado. Então fala aqui, meus irmãos, da corrupção do ser humano, essa extensão que abrangeu a todos. Então, essa corrupção total do ser humano, ela é evidenciada, meus irmãos, no livro de Isaías. Podemos ler aqui, para nós acompanharmos melhor, em Isaías capítulo 1, versículo 6 até o 6, na versão NVI, onde diz que toda a cabeça está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada, são somente machucados, vergões e feridas abertas, não foram limpas, nem enfaixadas, nem amolecidas com azeite. Observe aqui que essa corrupção total do ser humano está evidenciada no livro de Isaías.
Isaías aqui, o profeta, ele descreve a nação de Israel como uma pessoa ferida. Ele menciona aqui que Israel estava como uma pessoa ferida, da cabeça aos pés. E isso mostra, meus irmãos, que o pecado ele afeta não apenas uma parte do ser humano, mas toda a existência. Então, podemos ver aqui essa total corrupção que Isaías menciona, trazendo em referência a nação de Israel. Então, seguindo adiante, podemos também mencionar no livro de Jeremias, capítulo 17 e o verso 9, que o coração humano ele é descrito como enganoso. Por quê? Mais do que todas as coisas. E ele é, meus irmãos, desesperadamente corrupto. A palavra, meus irmãos, enganoso no hebraico é Akob. Akob que também pode ser traduzido como traiçoeiro. Isso revela que o pecado nos engana, fazendo-nos acreditar que podemos viver sem Deus. E percebe isso aqui, meus irmãos? Isso aqui é forte. O pecado, ele nos engana e ele nos faz acreditar que podemos viver longe da presença de Deus, o nosso Pai. Então, muito cuidado com o engano. Muito cuidado com a astúcia de Satanás. Com palavras elogiadas, chamativas. Então, meus irmãos, podemos aqui agora seguirmos para o segundo tópico da lição. E a heresia que nega o advento do pecado. Vamos trabalhar sobre o pelagianismo. Essa palavra é difícil. Vamos trabalhar aqui sobre o pelagianismo. O pelagianismo. O Pelágio, o fundador dessa heresia, meus irmãos, era um monge. E ele era britânico que viajou para Roma no século V. Ele acreditava que o ser humano poderia viver sem pecado por meio do seu próprio esforço. Observe que tamanha heresia. Essa ideia ela foi combatida por Agostinho de Hipona, e que defendia que a doutrina do pecado original, com base em Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Então, o pelagianismo aqui, ele foi condenado no concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo. O mesmo concílio que confirmou divindade de Jesus Cristo. Isso mostra como a negação do pecado original está ligada à negação da necessidade de um Salvador divino. Meus irmãos, é impossível o homem, por seus méritos, poder viver de uma forma se achando em um achismo que não tem nenhum pecado. Porque a Bíblia é clara em dizer que todos pecaram. Então essas heresias aqui foi combatida por Agostinho de Hipona de uma forma com base bíblica no livro de Romanos, capítulo 5. Segundo ponto, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Aqui, meus irmãos, uma curiosidade é que a crucificação de Jesus ela foi
foi um escândalo para judeus e loucura para os gentios. Observe que no mundo romano, a cruz era um símbolo de vergonha e humilhação. Por isso que se virou um escândalo para judeus e se virou loucura para os gentios. Porque a cruz ali mostrava que era um símbolo de vergonha para toda a humanidade, reservada para os piores criminosos. A cruz ela era para os piores criminosos naquele tempo. Morte de cruz. Então, no entanto, Deus transformou esse símbolo de maldição em um símbolo de maldição, tirando todos os pensamentos de escândalo da mente dos judeus e da mente dos gentios, trazendo a salvação para todos nós. Amém, meus irmãos? Então, podemos aqui mencionar uma pequena curiosidade que eu quero mencionar aqui. O livro de Alcorão, meus irmãos, o livro dos muçulmanos, Alcorão nega a crucificação de Jesus Cristo. É bom nós frisarmos isso. Os muçulmanos eles negam a crucificação de Jesus Cristo, que contradiz não apenas a Bíblia, mas também fontes históricas, seculares, como o historiador romano Tácito, que confirmou a crucificação de Jesus sobre Pôncio Pilatos. Então, esse livro dos Alcorão, nos versículos que está escrito nele, tem essa negação da cruz de Jesus Cristo. Caminhando apenas, só queria mencionar essa curiosidade, caminhando agora para o terceiro tópico da lição, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Mencionando, meus irmãos, mais uma vez que essas heresias desde os tempos antigos até agora os tempos atuais, ela tem ainda influenciado com novas roupagens, com novas caras, apenas é a mesma, só veio em forma de roupagem novas, enganosas. Então, aqui, pensamentos pelagianistas em nossos dias atuais. A ciência cristã, meus irmãos, fundada por Mary Becker, no século, nega a realidade do pecado, nega a doença e da morte, considerando os ilusões. Essa visão é completamente oposta ao ensino bíblico, que afirma a realidade do pecado e a necessidade de redenção. Os mormonistas ensinam que a queda de Adão foi um passo necessário para o progresso humano. Uma visão que distorce o relato bíblico da queda como uma tragédia que trouxe a morte de todos e a separação de Deus. Então, os mormons ensinam que a queda de Adão foi apenas um passo necessário para o progresso humano. Isso era uma visão que distorce o relato bíblico, distorce a verdade bíblica, né? Da queda da humanidade, onde a Bíblia relata que Adão, após comer o fruto, ele passou a ser expulso do Jardim do Éden, e isso lhe causou humilhação e mortalidade, né? Porque o homem foi feito para ser imortal. Depois da queda, passou a ter mortalidade. Então, meus irmãos em Cristo Jesus,
Amém, meus irmãos? Então, o segundo ponto da lição, estamos encaminhando aqui para o final da lição. Segundo ponto da lição, o perigo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, sempre estava combatendo as heresias, né? Seja no concílio, seja em reuniões, em sinagogas, em qualquer área que estava acontecendo falsos ensinos, distorcendo a palavra da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo estava acabando com todas as heresias. Meus irmãos, aqui falando sobre o perigo, o apóstolo Paulo aqui nos advertiu sobre os falsos ensinamentos que se infiltraram na igreja, né? Falsos ensinos, né? Ventos de doutrinas erradas, né? Então, Efésios capítulo 4 fala, né, que temos que combater essas heresias, meus irmãos, nos dias atuais, sabendo se defender, sabendo como nós podemos enfrentar. E essa lição apologética e defesa da fé cristã, ela vem para nos ensinarmos a nós aprendermos como enfrentar essas heresias quando vier ao nosso encontro. Então, os falsos ensinos que o apóstolo Paulo advertia, que se infiltrava dentro das igrejas, não somente naquele tempo, mas como nos tempos atuais de hoje, tem sido as mesmas heresias, meus irmãos. Então, os ventos de doutrinas erradas, né, que podem levar os crentes a se desviarem da verdade de Deus. Por que se desviarem da verdade de Deus? Porque não conhecem como se defender das heresias. Então precisamos aprender a se desviarmos dessas heresias que distorcem. Então, meus irmãos, o analfabetismo bíblico, né, porque durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão para que as pessoas pudessem lê-la e compreender a verdade por si mesma. Mas hoje a Bíblia amplamente disponível, muitos ainda não estudam profundamente a palavra de Deus. E isso tem feito com que muitos acabam sendo desviados da verdade da palavra de Deus. Concluindo a lição, podemos ler que o pecado é uma realidade, meus irmãos. E essa realidade é universal. Mas graças a Deus, porque Deus, em sua infinita graça e misericordioso, né, mesmo após a queda, né, no jardim do Éden, quando o homem pecou, que trouxe toda a corrupção universal, né, mas Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, Deus com o seu plano de redenção, o seu plano de salvação da humanidade, né? Jesus Cristo, ele nos trouxe redenção. Então, com essa redenção que Jesus nos trouxe, isso nos ajudou a entendermos a profundidade que o pecado e a magnitude da salvação em Jesus nos ensina. Que possamos nos aprofundar na palavra de Deus e estar preparado para entender a fé e estar também preparado para combater as heresias que negam a realidade do pecado e a necessidade de um Salvador. Então, com isso que nós mencionamos aqui, com os ensinamentos da palavra de Deus, podemos aprender a ter a profundidade do conhecimento do que causou esse pecado no Jardim do Éden e podemos também aprender a como combater
as heresias e como se desviar do pecado que tanto nos rodeia. Amém, meus irmãos? Vou ficando por aqui. Essa é mais uma lição, a lição 10, daqui do programa Alto da Alegria, direção local, pastor Fernando Júnior. Estamos aqui, meus irmãos, alegre por ter essa lição para nos ensinarmos, porque precisamos, meus irmãos, ter conhecimento, precisamos nos abastecer da palavra de Deus, porque muitos ventos de heresia têm soprado no ouvido, têm soprado dentro do coração de muitos crentes e acabando de até afastar, meus irmãos, aqueles que estavam na fé. Então, muito cuidado por causa dos perigos, muito cuidado com essas heresias, com essas doutrinas, essas fábulas. Amém, meus irmãos? Vamos aprender da palavra de Deus, vamos crescer. Então, só para nós finalizarmos aqui, a próxima lição vai ser a lição 11, certo? A lição 11, que tem como título: A salvação não é obra humana, meus irmãos. Muitas heresias têm se espalhado dizendo que você suficientemente você já é salvo. Muitas pessoas têm se achado salvo. Então, muito cuidado com isso, porque a salvação não é mérito de obra humana, mas a salvação é dom gratuito de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, meus irmãos? Aguarde a próxima lição, lição 11. A salvação não é obra humana. Aguardo você lá. Não se esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo para alcançar muitas outras vidas que até possa estar precisando desses ensinamentos, possa até estar precisando de uma palavra de ensino. Deus nos abençoe, que Deus venha abençoar a sua família, a sua vida, e que Deus abençoe o Conjoade dos jovens. Estamos no período de Conjoade. Você que está em casa, que você possa ir para a igreja, acompanhar o Conjoade presencialmente, será abençoado por Deus. Em casa também você pode ser abençoado, mas você estando presente vai estar ali naquela harmonia, vai estar ali naquela presença e vai ser abençoado. Amém, meus irmãos? Então convide alguém da sua família, convide o seu vizinho, convide o seu filho, convide todos da sua casa. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio. Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.